A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2023 estamos estudando, aprendendo, aplicando sobre a terceira epístola de João, a ser um bom discípulo. E sendo bom discípulo, vamos ser bons discipuladores, porque o reino é feito de discípulos e discipuladores. Se você já foi discipulado, agora você vai ter que discipular outros. Você não tem uma opção. Não, professor, não é para mim não. É para pastores, evangelistas, presbíteros. Não é para mim. É. A palavra de Cristo nos diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Você passa de discípulo para discipulador. Seja muito bem-vindo. Essa é a lição de número 5. Nós vivemos, dependemos e nos movemos porque o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Você depende de Cristo? Pois bem, para depender de Cristo, tem que ser discipulado segundo a sua vontade. Você depende de Cristo, você vai entender que você tem que fazer o que Ele pede. E fazer o que Ele pede é ir por todo mundo, anunciar o Evangelho de Cristo, porque Ele está aqui por um único objetivo: criar discípulos para o reino dEle. Bora aprender dessa lição de hoje? Abre aí a sua revista da editora Betel Dominical, lição de número 5. Essa lição será aplicada no dia 29 de outubro de 2023. 29 de outubro é simplesmente o último domingo do mês. Ou seja, já chegamos ao último domingo do mês de outubro. Já terminou outubro. Para a honra e glória do Senhor, está você aqui. Essa lição de número 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Bora aprender sobre o que é viver dependendo de Cristo, seja discipulado, seja discipulador. Essa é uma verdade que não pode sair na minha, da sua, da nossa vida, tá bom? Vamos lá. O texto de hoje se encontra no livro Texto Áureo, se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Textuário, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Se você está achando diferente a minha voz, não é problema no microfone dessa vez. É São Paulo, quente, frio, chovendo, calor. E aí a saúde do pernambucano não aguenta desse jeito, tá bom? Então perdoe o meu e a minha voz. É o clima da nossa São Paulo. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Menino, isso aqui serve muito, mas muito com a lição anterior, que nós temos que entender que não somos nós, é Cristo. Então, quando nós entendemos isso, e essa última frase diz aqui, ó, e não somos nós. Não somos nós, irmãos. Não é o meu talento, o meu dom, a minha desenvoltura de vir à frente de uma câmera que vai me fazer, ou que vai fazer as pessoas acreditar em Cristo. O que faz as pessoas acreditar em Cristo é eu saber que eu sou um vaso de barro e que dentro deste vaso tem algo precioso. Eu falava na escola dominical hoje pela manhã que a igreja tem dono. São 3, Pai, Filho e Espírito. E esse dono, Espírito Santo, é um dono que, além de ser dono, ele habita na sua propriedade. E quem é a sua propriedade? Você. Você é propriedade do Espírito Santo e ele não aluga essa propriedade. Eita glória! Já dá para sair no manto, rodando. Ele é proprietário e não aluga
a propriedade dele. Ele é proprietário e mora na propriedade, que é você, que é eu, somos nós. Mais uma vez, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Vaso de barro, excelência, o Espírito Santo dentro de mim e de você. Você, por vontade própria, não pode colocar dentro de você o Espírito Santo. Você tem que ser santo. Santo, santo. Prova? Sim. Quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, diz que um certo homem, adivinhador, feiticeiro, mexia com essas adivinhações, e ele fica impressionado com a mensagem de batizar, de falar em línguas, de profetizar, e aí ele chega e diz bem assim: ei, me vende essa unção, me vende para que o Espírito more em mim. Aí disseram para ele: você está sem noção, isso você não compra na prateleira do mercado e muito menos você não compra isso aí em nenhuma igreja. Igreja não vende batismo com o Espírito Santo, igreja não vende dons espirituais, porque o Espírito Santo habita em quem Ele quer, do jeito que Ele quer e, acima de tudo, distribui o dom para quem Ele quer. Tá, glória. Começou desse jeito? É a pura verdade. Falando de verdade, verdade aplicada. O exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Mais uma vez, damos uma paradinha, uma observação aqui na verdade aplicada. O exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar aqui, ciente, olha aí, gente, ciente de ser instrumento nas mãos de Deus. Ou seja, não é porque sou eu, é porque eu sou um vaso na mão do Senhor. E sendo vaso na mão do Senhor, eu sou usado conforme a sua vontade. Os bons, os excelentes discipuladores são aqueles que vivem na dependência de Cristo. Eita glória! O objetivo da lição de hoje é ensinar que as qualidades humanas são insuficientes. Isso aqui é bom demais. É bom, é muito bom. Ponto 2. Expor o conceito bíblico de autoridade. Estudamos hoje, na Escola Bíblica Dominical, hoje porque eu estou gravando no domingo, sobre o que é ser autoritário ou ter autoritarismo. É diferente de ter autoridade. Aí você vai aprender aqui o que é ter autoridade e o que é ter autoritarismo. Terceiro objetivo, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Menino, pode marcar aí, de marca texto. Essa frase aqui, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Eita glória! Vamos lá? Leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Josué. Olha aí. Lá no Antigo Testamento, saindo aqui do Novo Testamento um pouquinho, indo para a gente ver Josué, capítulo de número 7, o versículo 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Corrigindo, Josué capítulo 7, versículo 2, 3, 4 e 5. Na descrição do vídeo, se você ainda não tem uma revista da editora Betel Dominical. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avan, da banda do oriente de Betel, falou-lhe, dizendo: sobe, espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não sobe todo o povo. Sobe alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigai ali a todo o povo, porque poucos são. Vai vendo.
Vai vendo isso aqui. 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Espera aí, bora concluir. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Seberim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derramou e se derramou como água. Professor, que história é essa? Se você é aluno, se você é professor, você sabe. Josué, após invadir, ou melhor, vencer Jericó depois do cerco, alcança de Deus uma grande vitória. Jericó era intransponível e Deus fez Jericó cair e deu vitória ao povo na liderança de Josué. Depois que eles estão firmados lá em em Jericó, Josué diz, olha, bora, Josué diz, bora ver a cidade de Ai, para a gente tomar, porque esse povo também não adora a Deus, para que a gente venha se proteger. E aí foi o espia e disse, não manda todo mundo, o grande exército de Israel, manda 2-3 mil homens que vamos resolver o que tem que resolver. Povo tranquilo. E quando esse povo foi para a guerra, o que acontece? Ai, a pequena cidade de Ai, o pequeno exército de Ai vence Israel numa batalha que era dita, abre-se um parênteses, como ganha, já ganhamos. Por que perderam, professor? Aqui tem diversas lições. A primeira é, você não vê Josué consultando a Deus. Ele manda os espias trazem notícia e você não vê Josué consultando a Deus para ir contra Ai. Essa é a primeira lição. Segunda lição, o povo não perde só porque não consultou a Deus. Isso mesmo, meus irmãos, é escola bíblica dominical. A derrota não foi só porque Josué não consultou a Deus. A derrota foi porque dentro de Israel estava o quê? Ou dentro do povo de Israel, Não era Israel ainda, é só o povo, os judeus. Acã pega uma capa quando invade Jericó, que não era para ter pego. Não era para ter pego ouro nenhum, prata nenhuma, pertence nenhum. Deus disse, nada eu quero que vocês peguem de Jericó. E aí cai, aí Josué se lamenta e vai perguntar, por que perdemos a guerra? Depois que perde a guerra, é que ele vai consultar a Deus. Nós, como discípulos dependentes de Cristo, não podemos, irmãos, tomar decisões ou atitudes por conta própria, mesmo que seja uma decisão simples. Uma vez, um pregador falou algo que eu guardei no coração. Se eu for viajar de São Paulo para Pernambuco, eu oro antes de sair. Mas às vezes eu vou pegar o ônibus. Eu sou de Diadema, São Paulo. Moro, De Diadema para o meu trabalho na cidade de Santo André. Eu não oro para Deus me proteger no trajeto. Por quê? Porque já é algo comum, já é algo mais simples, já é algo mais próximo. E esses detalhes vai fazer toda a diferença, porque a distância do meu trabalho para a minha casa, ou de minha casa para o meu trabalho, eu preciso de quê? Proteção de Deus. Do mesmo jeito que eu preciso de proteção saindo de São Paulo, para o estado, e indo para Pernambuco. Então Josué achou que era fácil demais vencer a cidade de Ai, que não precisaria consultar a Deus. Ele deixou de ser dependente de Deus. E ele faz o quê? Perde a batalha. Por trás também tem a desobediência de Acã. Mas a pergunta é, você pede a Deus proteção para sair da cidade que você está para a cidade que você trabalha? Ou melhor, do trabalho da sua casa. Vamos dizer que eu trabalho em Diadema. Eu moro num bairro e saio para outro bairro. Eu peço proteção a Deus? Eu sou dependente dele de um bairro para o outro? Para muitos não é necessário. E Deus diz, é sim. Você não quer minha proteção o tempo todo? Então clame a mim por ela. Eita glória! Aleluia! Bora lá? Hoje, os hinos sugeridos da nossa escola bíblica dominical,
253, 268, 427. Professor, por que você fala hino sugerido? Porque a escola bíblica dominical, irmão, ela não é somente a aula. Ela começa a aula com a oração, ela começa a aula cantando os hinos da harpa e depois vem a ministração. Eu sigo o cronograma da revista, então primeiro eu faço toda a introdução, os pontos, que serão estudados, a leitura bíblica em classe, textual, verdade aplicada. Aí eu venho hino sugerido, porque se fosse na igreja presencial, a gente começa primeiro pela oração, depois pelos hinos da harpa, e depois vem a ministração. É só para você criar o hábito que você precisa fazer, adorar a Deus com tudo que a revista aqui pode te oferecer, tá bom? E o motivo de oração de hoje? Ore para que o discipulador dependa unicamente do poder e da força de Deus. Aí marca essa palavra, discipulador. Aqui, ó, marcadinho aqui, discipulador, tá? Aqui. É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, depender totalmente ou da força do nosso Deus. Bora orar? Principalmente nós que somos discipuladores, depender literalmente do nosso Deus. Curve sua cabeça, põe o seu fone de ouvido e ouça a oração ou concorde comigo desta oração. Soberano e eterno Deus, somos gratos mais uma vez de poder estar na Tua presença, aprender da Tua palavra e, acima de tudo, colocar em prática o que iremos aprender. Nesse momento de oração, queremos orar a Ti para que Tu nos conceda, Pai, a honra de ser usado por Ti e depender apenas de Ti. Que seja uma atitude simples ou que seja uma atitude, Senhor, de difícil entendimento, de um desafio enorme a um desafio pequeno, que eu dependa de Ti, para que eu possa ser um bom discipulador, para que eu possa, Senhor, ter a destreza de poder Te servir com excelência. E vou servir como? Quando eu estiver dependente da Tua força, do Teu poder, da Tua proteção, do Teu amor. Ajuda-nos a ser bons discipuladores, dependendo unicamente do Teu poder e da Tua força, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém, meus irmãos? Bora para a nossa introdução? Antes de nós irmos para a nossa introdução, eu sei que alguns já conhecem, mas quero começar a partir de agora, porque é o último domingo do mês de outubro. Vamos entrar já em novembro, dezembro. Eu quero apresentar todas as aulas para você. Esse aqui é o devocional Orando em Família. Somos um. É um devocional que eu e a minha Rose estaremos fazendo todas as noites. Hoje nós já fazemos, Salmo Descanso da Noite. Agora nós vamos fazer esse aqui. Esse livro é da Editora Esperança. Foi eles que mandaram para mim e a gente vai poder fazer todos os dias à noite esse devocional. Já faço, você já me conhece aqui do canal, já faço esse aqui. Não esse aqui. Eu faço, tá lá na minha mesa, na outra mesa. Eu faço o atual, 2023, 7h30 da manhã, ao vivo. E agora, esse aqui já é o de 2024. Olha como é que tá bonitão ele. Esse aqui já é o de 2024. Que também, a partir de janeiro de 2024, nós vamos fazer o Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola, tá? Eu já faço hoje o atual. Agora, 2024, está aqui. Então, será 2 devocionais por dia. Orando em Família e o Café com Deus Pai. Se você quer comprar, o link está ou ficará aí na nossa descrição do vídeo. Mas a novidade é essa daqui, tá bom? Deus abençoe. Se você quer aprender um pouco mais ou se conectar com Deus um pouco mais todos os dias, 7h30 da manhã, ao vivo e fica gravado, vai ser o Café com Deus Pai. Se você quer todo dia terminar a noite com uma mensagem para que Deus renove o seu dia, a sua noite, agradecimento, Orando em Família. Que horas? 23 horas, 11 horas, horário de Brasília, tá bom? Introdução de hoje nos diz assim: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que
está com o seu povo não elimina a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidando para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Sobre ser falhos e limitados, para algumas pessoas, é impensável, né? Existe, infelizmente, algumas pessoas que acham que são suficiente. Pode tudo, tem tudo, sabe tudo. E ele tem que entender que não sabemos tudo e dependemos simplesmente ou totalmente de Deus. Ok? Ponto de número 1. Número 1. A ilusão da força humana. Eita, já começou assim. Mais uma vez a lição fortíssima para a nossa vida. Ai, ou Aia, ou Ayate, era uma cidade ao oriente de Betel, junto a Bet-Avan, próximo a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria após a conquista de Jericó. Uma cidade forte, os hebreus acreditavam que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliado, a desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceriam. Dá uma pausa? Ou seja, como eu falei lá no começo da nossa lição, Ai era uma cidade pequena, até o seu nome já é significado de... Significado, o nome de monte de ruína. Então Ai já era um lugar fácil de conquistar, porém foi uma investida sem consultar a Deus. E como nós lemos na nossa introdução, temos que estar constantemente vigilante, sendo que oração humilde. Não é porque eu tive uma grande conquista que eu não tenha que pedir a Deus ajuda para as pequenas. É a lição que nós já tiramos aqui. Não esqueça, não é porque você teve uma grande conquista que você não tenha que orar para conquistas pequenas. É o que nós aprendemos sobre a derrota de Israel para a cidade de Ai. Continuando, diz assim o nosso texto. O bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si mesmo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Aprendeu a maior lição daquele que aprendeu a depender de Deus. Olha que trocadilho e um trava-língua. Deixa eu marcar para você aqui e vamos ler. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Então, qual é a maior lição que você pode aprender, discipulador? E qual é a maior lição que você pode aprender, discípulo? É aprender que você depende de Deus. Essa é a maior lição que você vai aprender no dia de hoje. 1.1. Corpo físico. Vamos ver alguns pontos dizendo como a gente depende de Deus no corpo, na alma e no espírito. Tricotomia é o que nós assembleanos defendemos, tá bom? O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em sua própria força, como foi o caso de Sansão, que acabou morto. Confiou em suas forças, a história de Sansão, certo? Ou ao tamanho dos seus recursos, como foi Davi. Davi ainda conta os soldados que ele tem e acha que pela quantidade de soldado que ele tem, ele venceria qualquer batalha. E ele vai lá e perde, porque ele achava que a vitória dele vinha pela quantidade de soldados que ele tinha e não pelo poder de Deus. Ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter
ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais fortes que os homens de Ai. Aprendeu? Olha aqui, a gente tem Sansão, um único homem, que se achava forte e poderia vencer todos. Até que ele entendeu que ele só vencia porque o Espírito Santo, aqui diz, né? O Espírito de Deus era o Espírito Santo, se apoderava. Professor, Antigo Testamento, Espírito Santo, sim, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento em pessoas específicas. Ele não era derramado como profetizou Joel, que nos últimos tempos derramaria. Era usado em pessoas específicas. Sansão era um desses que foram usados especificamente. Ele achava que era ele, mas não era. Ele era o vaso de barro. E dentro do vaso tinha o poder, que era o Espírito Santo. Achou que podia e caiu. Perdeu, certo? Davi, muitas conquistas, muitas lutas, muitas vitórias. Se achou que era o seu exército. Quando ele conta o exército, ele perde. Então, não é pela sua força e nem pela quantidade do que você tem. É pela excelência de Deus na sua vida. Aleluia? Aleluia. 1.2. Alma. Primeiro falamos da força, agora vamos falar da alma. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoção. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Salmo de número 25. Já passamos pelo Salmo 25 no Salmo Descanso da Noite. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmãos. E ainda tem gente que quer, como a gente fala, né? Quer ser alguma coisa. Deus fala que usa os humildes, usa os simples, usa aqueles que não são para confundir aqueles que são, né? Então é simplesmente maravilhoso acreditar e ver que muitas dessas pessoas se acham alguma coisa, até que Deus diz assim, ei, vou abrir 1 Coríntios para você, não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu vou marcar aqui para você, ó, não está marcado na minha Bíblia, então eu vou marcar aqui o verso 27 de 1 Coríntios capítulo de número 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Professor, como aplicar esse texto de forma simples? Irmãos, é bem verdade. Hoje mudou. Graças a Deus que a gente tem homens que têm poder financeiro, que são, como a gente gosta de falar, são letrados, homens que têm faculdades, bacharel, que têm PhD, doutorado, enfim, são alto escalão da sociedade. Mas a grande verdade é que 90% dos cristãos, eles não têm tanto poder, eu falo de autoridade humana, autoridade secular, como o mundo tem. E aí Deus pega um semi-analfabeto que fala muitas vezes por modo, por causa, por donde, nós leva e nós trai, fala um português, uma leitura um pouco deficiente, como a minha, né? E aí pega uma pessoa que sabe ler bem, sabe falar bem, e essa pessoa não consegue, vamos dizer assim, ser usada por Deus. Você já se perguntou por quê? Soberba. Muitas dessas pessoas são confundidas como alguém que sabe tão pouco, como alguém com tão pouco recurso, como alguém tão pobre intelectualmente consegue atingir tantas e tantas pessoas. Por quê? Ele é o vaso
e dentro dele tem algo precioso. Ele sabe que não depende da faculdade, não depende da sua escolaridade, não depende da sua finança, não depende de sua saúde, não depende de sua casa, seu carro, ele depende unicamente de Cristo. Por isso que ele fala bem assim: Deus escolhe as coisas fracas para confundir as poderosas. E não é assim? É bem verdade, mas ressalto, sabemos que tem irmãos, glória a Deus, que são bem de recursos, mas não é tanto quanto o mundo. E Deus está nem aí. Deus usa quem Ele quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer. Aleluia! Vamos lá? Essa foi aqui, continuando, 1 Coríntios capítulo 1, 27, né? Continuando na revista. Um homem rico disse à sua alma, olha só, olha a soberba da alma. Tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e folga. Isso é Lucas 12, 19. Acreditando que seu poder e força estava em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais. Mas Jesus o surpreendeu, dizendo que ele não tinha poder nem sobre a sua própria vida. É Lucas 12, o verso 20 agora. Deótrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. O discipulador, confiante em sua inteligência e conhecimento, cai. Deótrefes não quis aceitar. Você viu, né, que a base, se você ainda não viu, né? Na verdade, se você ainda não viu, as lições, ele fala de 3 personagens principais: Gaio, Demétrio e Deótrefes. Fala dos 3, Gaio e Demétrio, o bom exemplo, Deótrefes, o mau exemplo. E a gente precisa ter os bons e os maus, para que a gente possa ver onde está errando. Isso mesmo. Por quê, irmãos? Se você não tem como estar atento àquelas pessoas que praticam as coisas erradas, você acha que você está fazendo a coisa certa e muitas vezes não está. Então, quando a gente se depara com Deótrefes e se depara com Gaio e Demétrio, a gente entende quem está certo e quem está errado. Se na história não existisse Gaio e não existisse Demétrio, a gente podia dizer que a atitude, não dizemos, que a atitude de Deótrefes estaria mais ou menos certa. É isso mesmo, bora defender, não vamos deixar chegar não. Quando você vê a atitude de Gaio sendo o oposto de Deótrefes, a gente fala assim, opa, a gente tem que escolher ser igual Gaio, porque João exalta, vamos dizer assim, a atitude de Gaio. Então, é bom, como disse, eu já falei aqui, em 1 Coríntios capítulo de número 11, eu acho que o versículo 19, está pertinho aqui, eu acho que é o 19. Eu gosto desse texto porque às vezes a gente passa batido por ele e escuta Paulo falando aqui, ó. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, veja que Paulo está falando dentro da igreja, antes de cear, ele diz, é bom que tenha heresia, que eu quero ver se os sinceros, verdadeiros, se manifestem. Então, nós, como sinceros de Deus, precisamos depender dele. E quando esse homem chega para Jesus e diz para ele bem assim, ele contando, na verdade, ele está contando uma história, uma parábola aqui. E ele diz bem assim, trabalhei, derrubei o meu celeiro, vou depositar mais e agora minha alma vai poder, como ele diz aqui, comer, beber e folgar. Jesus falou, louco, simplesmente louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tem para oferecer? O que Jesus está dizendo? Que a tua salvação não compra pelos bens que você tem. A tua salvação não compra pela tua força física, porque você malha na academia, é fortão, grandão. Isso não compra tua salvação. A tua salvação é porque dentro de você
tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita somente em quem é santo, e no céu só vai quem é santo. Amém? 1.3, Espírito. Falamos do físico, falamos da alma, e agora vamos falar do Espírito. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor, e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que o outro. Menino, eita Jesus, agora começou literalmente o ai, não da cidade, o ai de dor em nós. Deixa eu marcar aqui. Nós somos assembleanos, irmãos. Pode ser que tenha algum outro reformado que venha aqui, e glória a Deus pela vida de vocês, mas nós somos, a maioria assembleana, vem aqui pegar subsídio para aplicar a aula no domingo. Glória a Deus pela vida dos nossos professores, que tem muitos aqui. Glória a Deus por sua vida. Mas as nossas assembleias precisam melhorar nisso. Que acha porque o irmão fala em línguas, porque ele profetiza, e se ele tiver o dom de revelação, a gente acha que ele é melhor do que qualquer outro dentro da igreja. Ô irmãos, nós somos assembleanos. Vamos ser sinceros dentro da nossa assembleia e falar a verdade. Se uma irmã profetiza, revela, fala em línguas, a gente acha que ela é a melhor, é a maior que tem autoridade. E deixa eu te dar uma notícia. Notícia, te falar algo que você já sabe. Falar em língua não leva ninguém para o céu. Expulsar demônio não leva ninguém para o céu. Curar não leva ninguém para o céu. Profetizar não leva ninguém para o céu. Professor, é duro? Não, não é duro porque foi o próprio Jesus que disse. E Jesus disse, chegaram para ele e falaram assim, Jesus, em teu nome nós pregamos pregadores. Em teu nome expulsamos demônio, autoridade contra Satanás. Olha só, em teu nome curamos autoridade de cura espiritual, dom espiritual. E eu te pergunto, o que Jesus disse para essas pessoas? Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, mesmo vocês pregando, mesmo vocês profetizando, mesmo vocês expulsando demônios, mesmo vocês curando, eu não conheço vocês. Ter essa capacidade de espiritual não me dá autoridade nenhuma de ir para o céu, porque eu posso fazer isso simplesmente por ganância, por soberba, por arrogância, e não porque eu quero fazer para ajudar o próximo. Não posso falar por ética de algumas igrejas, mas eu sei, e você sabe, só pesquisar porque eu não quero falar o nome, que pessoas abriram igrejas simplesmente porque profetizavam, porque tinham um dom de cura, tinham um dom de revelação. Aí o que eles fazem? Abre igreja. Para quem? Para Deus? Para si próprio. Então, ser espiritual, falar em línguas, profetizar, não te dá garantia de nada. Então, seja humilde, entendendo que você tem um corpo que é limitado, uma alma que prestará conta e um espírito que é dado a você por misericórdia, por graça, favor imerecido. Somos nós, temos que ensinar isso nos nossos púlpitos, tá bom? Jesus advertiu Pedro, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha o cuidado de Deus comigo e com você. Ele diz assim, Pedro, deixa eu te falar, Pedro, Satanás pediu para que eu cirandasse contigo. E eu disse, não, Pedro ainda não está pronto. Pedro ainda não está pronto para enfrentar as investidas de Satanás. Irmão, você entendeu a grandiosidade dessa passagem? Jesus estava dizendo para Pedro, olho no olho, eu estou orando por você, Pedro. Eu oro para que Deus te proteja.
Eu oro por você, Pedro, para que Deus te livre. Eu oro por você, Pedro, para que você não caia em tentação. Porque se eu deixar de orar por ti, Pedro, Satanás pega e peneira você como trigo. E eu não sei se você sabe que antes de peneirar o trigo, se você não conhece como é que faz, o trigo ele tem que ser batido. É colocado muitas vezes num lugar amplo e começa a bater. Literalmente bater, para que saia a palha do trigo. E você bate. Peneirar o trigo é primeiro bater, e depois que sai a casca, aí você joga para cima e a casca vai embora e vai ficando trigo. Joga para cima, vai bater, mas primeiro você bate. Era o que Satanás queria fazer com Pedro. E como é que eu aplico na minha vida? Se não for a misericórdia do nosso Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, Satanás vai querer peneirar conosco. E se ele peneirar conosco, irmão, não adianta você ter autoridade, muda a palavra, achar porque você fala línguas estranhas, o demônio tem medo de você. Tem não. Ele tem medo de você quando você é obediente. Falar em línguas, curar, até expulsar demônios, porque você não expulsa no seu nome, expulsa no nome de Cristo. Satanás não está nem aí para isso. Ele teme. É um povo, é um discipulador, é um discípulo obediente, dependente de Cristo. Esse foi o ponto de número 1. Bora para o nosso ponto de número 2. Autoridade e autoritarismo. Vamos separar? Foi lá no começo que a gente falou que foi a lição, já falou um pouquinho na lição 4. Está falando de novo na lição de número 5. Autoridade e autoritarismo. Deus concede aos seus discípulos autoridade. Isso, eu lhe dou autoridade. E como estamos aqui no livro, no ponto de número 2, eu esqueci de te pedir, irmãos. Se inscreve. Se inscreveu? Muito obrigado. 10 mil. Eu quero chegar a 10 mil. Mas para isso você precisa se inscrever. Já se inscreveu? Então você curte. Você já curtiu? Então deixa um comentário. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Top. Uma palavra fé que você colocar, o YouTube já vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante para recomendar para mais pessoas. Tá bom? Se inscreve, já é inscrito, curte, já curtiu? Deixa um comentário. E se você ainda quer assim ajudar muito o professor, eu quero te ajudar, eu quero fazer esse canal crescer. Aí o que você faz? Compartilha. Ponto. Compartilha. Deus abençoe a sua vida. Deus concede aos seus discípulos autoridade. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isto acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usar a autoridade em privilégio próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usado para o avanço do reino, nunca para sua divisão. Nisso diferem João e Diótrefes, que tinha autoridade e o que era autoritário. Então você tem uma divisão aqui importantíssima da nossa lição. Vamos lá. João, ele tinha autoridade, ok? Diótrefes, ele tinha autoritarismo. É aquele que queria mandar e não ser aquele que fazia a vontade de Deus. Separamos uma coisa da outra. Deus nos dá autoridade, mas não quer nos ver sendo autoritário, porque isso aí a gente conquista com a nossa índole, com o nosso caráter de autoridade. Então, você tem autoridade, você tem permissão para exercer a autoridade no reino. Só não pode ser para vanglória, para você próprio. Eita, tá fácil? Tá, hoje tá facinho. 2.2. O engano do autoritarismo.
Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eita! 1 Pedro capítulo 5, 2 e 3. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que, na obra de Deus, o que rege a sua autoridade nunca o autoritarismo. Então veja, dentro da igreja, infelizmente, existem algumas pessoas que, porque tem algum cargo, acha que pode alguma coisa. Tem, irmãos, lógico que tem. Mas nós estamos aprendendo que não devemos ser soberbos. Hoje eu falava para o pastor Alex, que hoje eu fui congregar na ADAI. Eu fui congregar lá com o meu pastor, amigo e pastor Alex. Ele, a Cláudia, o Tiago e o Lucas. Um povo muito receptivo. E a gente estava falando sobre isso aqui, né? A gente comentando, na verdade, no todo, que tem gente que, porque tem um cargo, acha que pode fazer, que pode mandar, que pode soltar. E eu já falei algumas vezes aqui sobre isso e temos que tomar cuidado. Eu e a Rose temos um trabalho na igreja que nós chamamos de trabalho não oficial, que são os perfumes que semeiam, que são as mulheres na mesa com a Rose e eu, homens do reino. Inclusive, peço, já deixo registrado aqui, tem um homem do reino, Evaldo, que está carecendo das suas orações. Ele foi fazer um procedimento cirúrgico, deu errado, ele vai ter que fazer de novo esse procedimento. O nome dele é Evaldo. E a gente vê que parece que tem algumas pessoas que ficam com inveja ou fica dizendo assim: por que não é eu? Por que não pode ser eu na frente desse trabalho? Será que é somente na igreja que eu congrego, Jesus? Não, irmãos. Infelizmente, esse tipo de pessoas que querem fazer por vanglória, querem fazer porque se acha dono de tal departamento. E olha que o nosso nem oficial é extra-oficial. É um trabalho voluntário que não está na escala de trabalho da igreja, mas a gente faz porque a gente sabe que precisa. Então, a gente não faz por vanglória, não é nosso, não é para nós, tanto que a gente está fazendo para outras pessoas. Então, ensinemos isso aí. Não é porque eu estou à frente de um departamento que aquele departamento me pertence. Lembre-se que o departamento só existe, aliás, lembre-se que se você só é líder porque existe o departamento, se acabar o departamento, você não é líder de nada. Então, logo, aquele departamento não pertence a você. 2.3. Jesus é o exemplo. Olha só, exemplo de liderança. A liderança de Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos. Antes de sua condenação e crucificação, ele tinha dado autoridade. Mateus 28, 18. Mas não usou dela para escapar da sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens. Antes foi submisso à autoridade do Pai. Filipenses 2,8. Esvaziou de si mesmo. Se esvaziou e foi submisso até a morte e morte de cruz. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai, que chama, que as pessoas querem ficar perto. Em vez de autoritarismo que repele, sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, que
que eram autoritários. O povo ficava admirado com a autoridade que Jesus ensinava. Será que eu, como professor daqui da Escola Bíblica Dominical do canal Bíblia para o Cotidiano, eu atraio as pessoas por autoridade? Eu tenho autoridade no que eu falo? Eu tenho autoridade para ensinar? Eu atraio pessoas para ouvir no canal Ouvir de Jesus? É para se pensar. É para se colocar em prática isso na sala de aula e atrair. Será que você, professor, atrai as pessoas, os alunos, porque vê que você tem a autoridade de Cristo? Você não é nada a não ser um vaso frágil de barro, mas dentro tem um excelente poder que é o Espírito Santo? Ou você exige que as pessoas vão? Ou você impõe que as pessoas vão? Ou diz que quem não vai para a escola dominical não é crente? Isso não é autoridade, é autoritarismo. Eita, cutuquei a onça com vara curta. 3, bora para o ponto 3. O verdadeiro discípulo. Essa temática de verdadeiro é porque existe os falsos, irmãos, certo? Existe os falsos, por isso que estamos falando dos verdadeiros. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus, por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Lembra que eu falei? E aqui ele vai usar Tiago. Pronto, como eu falei aqui do livro, deixa eu mostrar para vocês de novo. Como eu falei para vocês bem assim, ó. Eu vou estar fazendo devocional em 2024. Orando em família e café com Deus Pai. 11 horas da noite, no ao vivo e fica no gravado. 7h30 da manhã, no ao vivo e fica gravado. Eu te pergunto, quem garante que eu vou poder fazer esses dois? Que eu vou fazer esses dois de 2024? Quem garante? Aí Tiago diz bem assim, se for para o bem do reino, fazer orando em família e café com Deus Pai, que seja para a honra e glória do Senhor. E mais, Tiago diz, se Deus quiser. Eu quero, mas será que Deus não vai me levar? Aí você fala, Deus o livra, professor. Não, irmão. Tem coisa que isso é superstição, misticismo. Deus pode me levar agora gravando esse vídeo, a Rose e o Rosil pegar isso aqui de memória e publicar no YouTube e dizer, essa foi a última mensagem do meu marido. Faleceu dando aula. E colocar no YouTube. Isso pode acontecer ou não, irmãos? Aqueles que dizem, madeira, né? Não, irmão, para com isso. Nós dependemos de Deus. Ele pode me levar agora. Sim, tem uns misticismos dentro da nossa igreja, irmão, crente, que vem com umas ideias de umas coisas que não é cristã. Irmãos, nós temos que estar pronto para Cristo me levar individualmente ou levar a sua igreja no coletivo. Então, o Tiago está falando bem claro, tudo que nós vamos fazer, temos que terminar a frase, se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui gravando a aula. Se Deus quiser, estarei orando em família 11 horas da noite, em 2024. Se Deus quiser, eu continuo com café com Deus Pai, 7h30 da manhã. Porque é se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, não adianta nada. Porque toda vez que eu digo, se Deus quiser, eu estou declarando que eu dependo dEle. Pensou nisso? Aplica isso aí na sua vida. Vamos lá? 3.1. Ame e cuide da igreja. Entenda bem, você pode falar até assim, eu não sou o pastor da igreja. E quem disse que você precisa ser o pastor da igreja para cuidar bem da igreja? A igreja é um todo. Eu falava hoje na nossa escola dominical, eu não lembro qual foi o ponto da revista, mas eu disse, a nossa igreja tem aproximadamente 350 membros. Isso. Não é igreja de grande porte, mas é uma igreja grande. 350 membros. Se você for lá e você quiser trabalhar, tem lugar para trabalhar. Só que tem gente que diz bem assim, independente qual a igreja. Eu saí de lá porque não tinha lugar para trabalhar. Mentira. Você saiu de lá porque você queria fazer
algo específico. Vou usar como exemplo. Você queria ser professor de escola dominical, mas não foi te dada a oportunidade porque você não era capaz disso. Você queria ser líder do ciclo de oração, aí você não teve e você disse que não tinha lugar para trabalhar. Então eu dizia hoje na escola dominical, né? Hoje eu falo domingo. Qualquer igreja que você for, e se você quiser mesmo trabalhar para o reino, tem lugar para trabalhar. Seja uma igreja com 50 membros, seja uma igreja com 3.000 pessoas, você vai ter lugar para trabalhar. Desde que você trabalhe para o reino e não porque você quer fazer algo específico. Eita Jesus! Mais uma vez, você ama? É uma obrigação sua amar e cuidar da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e servir Jesus. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daqueles que precisa ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio da ação concreta. Diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso. Ele é um grande exemplo para todos que desejam exercer êxito ministerial. Sobre amar as ovelhas e deter os lobos, afastando-os para bem longe do rebanho. Para ele ou para o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Eita Jesus! Menino João do céu! Oh, meu Deus! Aqui. Por que separou, professor? Irmãos, eu quero entender aonde é que está na Bíblia que a gente tem que aceitar os malfeitores, os lobos trajados de ovelhas. A Bíblia ela é bem enfática que os lobos eles têm que ser afugentados, têm que ser expelidos. Eu li um livro um dia, Lealdade e Deslealdade. Um texto me chamou muito a atenção, de um pastor desleal. Na verdade, era o co-pastor, desleal com o pastor. E o pastor começou a ver que ele... Lembra do filho de Davi, Absalão? É Absalão? Que ficava na porta antes do povo entrar para Davi e dizia, se eu fosse eu, resolvia sua causa assim. Se fosse eu, melhorava assim. Se fosse eu, ele juntando um povo para ele, mas dizia, não, pai, eu sou teu filho. E o texto desse livro diz bem assim, que o pastor vendo a malícia, que esse não era ovelha, era o lobo, querendo tragar as ovelhas, querendo manipular, é a palavra correta? Lealdade e Deslealdade, o nome do livro. O pastor faz reunião e disse para ele, meu irmão, o que você está fazendo está errado. Eu quero convidá-lo a se retirar da igreja. E ele diz bem claro, né? O desleal. Tá bom, eu entrego o meu cargo de segundo pastor, tá aqui, e vamos viver em paz. O pastor olha para ele, irmão, olha que forte. Se você não leu esse livro, lê. Eu não estou falando, eu não estou te convidando para você deixar o cargo de segundo pastor. Eu não estou falando de você deixar o cargo de liderança da nossa igreja. Eu estou te convidando para você se retirar do corpo ministerial e da igreja. Você é um câncer. E câncer você não isola ele, deixando ele aqui no cantinho. Câncer você arranca. Porque se eu não arrancar você da igreja, você vai contaminar e gerar outras pessoas. Que é isso, crente. Eu não posso nem falar muito alto por causa da minha garganta. Foi expulso. E a frase que me chocou foi essa: você é um câncer. E câncer você não coloca de lado, você elimina. Quando você tem um câncer, as mulheres, né, aproveitando outubro, o último domingo do mês, o outubro rosa,
Quando a mulher tem câncer de mama, não faz o tratamento se o câncer não for matado, a célula cancerígena não for matado, o que as irmãs têm que fazer? Arrancar a mama. Então tem gente dentro da igreja, meu irmão, que precisa ser arrancado como um câncer. E é o livro Lealdade e Deslealdade. E Pedro o pastor usa uma frase, pastor Alex aqui, usa uma frase. É falta de amor. É falta de amor com quem quer ver o mal da igreja? Vou ler o texto de novo para você. Afastando-os para bem longe do rebanho, para que poupar o lobo era o mesmo que sacrificar a ovelha. Você quer poupar o lobo? Saiba que você vai sacrificar a ovelha. E eu te pergunto, eita Jesus, no céu vai ter lobo ou vai ter ovelha? Que é isso, professor? É interessante que no céu não tem lobo. No céu só tem ovelha. Tem certeza que você quer poupar o lobo? Poupando o lobo, você está sacrificando as ovelhas. E Deus não disse para mim, apacenta os meus lobos. Que é isso, gente? Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Não poupe os lobos, porque você vai estar sacrificando as ovelhas. Jesus dos crentes. Por isso, João não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Deótrefes. Bora ver o que João diz. O que João disse para Deótrefes. Volta aqui, João, terceira epístola de João, capítulo único, no verso 10. João disse assim, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. João está dizendo assim, traduz, professor. A editora Esperança me patrocina com aquele comentário bíblico do peixe. A Esperança do livro Orando em Família. Eu vou lançar na cara dele que ele não é um verdadeiro. Mentira, está o texto. Pelo que se eu for, trarei à memória a obra que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Deótrefes era presbítero, tá? Líder da igreja, mas era um lobo. E João disse, vou jogar na cara. Que é isso, professor? João, o apóstolo do amor. Pois é, João era o apóstolo do amor, amor às ovelhas. Deixa eu ver se você viu a lição toda. Deixa eu ver nos comentários. Coloca somente assim, a partir de agora do comentário. Ovelha. Para eu saber se você chegou aqui. Coloca aí, ovelha. Aí eu vou saber que você chegou justamente falando sobre isso aqui. João nos ensina, Jesus nos ensina, Deus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina que lobo não entra no céu. Poupar lobos é sacrificar ovelhas. Escreve aí, ovelha, vai. 3.2. Preserva as ovelhas. É a atitude do verdadeiro discipulador. Ao perder a primeira investida contra Ai, com um líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Porque não consultor a Deus, ele colocou em risco a vida de suas ovelhas. Lembrando que
36 homens morreram nessa investida mal planejada e nem orada a Deus, tá bom? Por ouvir o conselho de homens, não se importou em ouvir a Deus. Eles não disseram bem assim, ó, é fácil, tá facinho, não manda muita gente não, bora ganhar fácil, fácil. Beleza? Beleza. Agora deixa eu perguntar para Deus o que é que ele disse. Se vai ser facinho assim mesmo ou não. Se ele tivesse perguntado, Deus falar para ele, ei, vai não, porque tem rebelde aí que pegou o que eu não mandei. Primeiro tira anátema do meio de vocês. Eita Jesus! Lembrando que Acã e toda a sua família foi morto, né? Mas não era ovelha? Não, era bode, era lobo. Por quê? Desobedeceu, pegou o que não devia, desonrou a Deus, pensou primeiro em si. Eita Jesus! Então, a derrota de Josué, ele não consultou a Deus, ficou apenas com o conselho dos homens. Como é que está a minha e a sua vida? Ficando apenas nos conselhos dos homens ou estamos tendo a atitude de confiar e consultar a Deus com relação ao que Ele quer para a minha e para a sua vida? Pensa nisso. Essa insubmissão custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não o fizer, Deus o cobrará. Jesus deixou claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu e nenhuma se perdeu. Olha só que maravilha! Se Jesus é o nosso maior exemplo de discipulador, ele está dizendo, eu cuidei de cada um deles. Aí você fala bem assim, professor, mas Judas se perdeu. Mas não foi Jesus que perdeu Judas, foi Judas que perdeu Jesus. Entendeu? Não foi Jesus que perdeu Judas, foi Judas que perdeu Jesus. Quando Judas vai trair Jesus, o que ele diz para ele? Seu pilantra, covarde, mercenário. Foi isso que Jesus disse para Judas? O que tu fizeste, amigo? Eu, irmão, tranquilamente defendo e quem quiser vir, irmão, a gente conversa, discute, é uma discussão saudável. Tinha salvação para Judas. Tinha. Judas teria sido salvo e seria um maior exemplo de redenção se ele tivesse entendido, aceitado o amor de Jesus. Porque a Bíblia diz que todos, sem exceção, todos que se arrependem, alcança misericórdia. Se Judas, ao se arrepender, devolvendo o dinheiro, não querendo o dinheiro, voltasse para os seus discípulos e dissesse, eu estou arrependido de ter entregue Jesus. Pergunta, se não tinha salvação para Judas, por que teve salvação para Pedro? Pedro nega Jesus. A gente tem que aprender, irmãos, como discipuladores, que não existe pecado e pecadinho. Aliás, pecado e pecadão, pecadinho e pecadão. Para Deus é a mesma coisa. Pedro diz que ele maldiz Jesus, joga praga em Jesus. Ninguém sabe, a Bíblia não diz que palavras que ele usou, mas ele foi contra Jesus, negou Jesus. Você está entendendo? E Deus e Jesus o perdoa. Se Judas, ao jogar as moedas, procura, olha só o perigo do isolamento. Judas se arrepende, você pode, foi remorso. É a sua opinião. Judas se arrepende de dizer que não quer o dinheiro. Mas em vez de ele se arrepender e procurar a comunidade, olha isso aqui, crente. Em vez de Judas se arrepender como ele se arrependeu e procurar a comunidade, ele se arrepende e se isola. Se isolando, leva ele a uma depressão, a uma ansiedade que o levou a um estresse e cometeu suicídio.
Pedro se arrepende. Em vez de se isolar, procura a comunidade, porque na comunidade você encontra cura. Por isso que Paulo escreve dizendo bem claro: não deixemos de congregar como é costume de algum. Ovelha sozinha é alvo fácil dos lobos. Essa foi a diferença de Judas para Pedro. Judas se arrependeu, mas não foi à comunidade. Pedro se arrependeu e continuou na comunidade. Eita Jesus, tá boa essa aula? Boa, certo? Preserva as ovelhas, foi onde nós paramos. 3.3, nos caminhando para o final dessa lição. Diz assim: cumpre o propósito divino. Qual é o seu propósito? Não sei, professor, eu estou há tantos anos no Evangelho, não sei qual é o meu propósito ainda. Eu tenho um propósito para você, eu não. Deus tem um propósito para você que vou te dizer qual é. E qual é, professor? Abre a tua revista. Ah, não tenho não, professor, sem problema. O verdadeiro discípulo, lição 1, verdadeiro discípulo, lição 2, verdadeiro discípulo, lição 3, verdadeiro discípulo, lição 4, verdadeiro discípulo, lição 5, verdadeiro discípulo, 6, verdadeiro discípulo, 7, verdadeiro discípulo, 8, verdadeiro discípulo. Você quer um propósito? Seja um verdadeiro discípulo. Passou a vida toda procurando saber qual é o seu propósito? Achou hoje. Seja um verdadeiro discípulo. Esse é o seu propósito. Aleluia! O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob a proibição mostrou que Josué não havia buscado Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor o teria avisado, que já falei, né? Estudei, né? Já falei antes. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus e recebe a garantia da vitória na batalha, após ouvir a estratégia do Senhor. Um discípulo verdadeiro ouve as instruções de um mestre. Agora a gente vai lá para Josué, e depois que Josué perde a batalha, aí consulta, que vai consultar Deus, e consultando Deus, aí Deus diz para ele: agora eu vou te dar a estratégia, Josué. Josué capítulo 8, só depois que perdeu. Vamos lá, Josué capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai o seu rei, como fizeste a Jericó, e o seu rei, salvo que para vós sequestrareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada à cidade por detrás dela. Deus falou assim: ó, vai, pode ir. Do mesmo jeito que eu dei Jericó, eu vou dar Ai. Não fique querendo com medo não. Tenha medo não, Josué. Eu vou te dar, porque agora tu estás me consultando. Quer vitória, irmão? Consulta a Deus antes de ir para a batalha. Mas é pequena. É por isso mesmo que você tem que consultar. É pequena. É nas pequenas batalhas que nós mostramos a nossa dependência de Deus. Eita glória! Chegamos na nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão: Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como Diótrefes, mas de essência, comprometidos e amáveis como João, Gaio e Demétrio, para realizar seus propósitos. Top! Uma lição não tão difícil, não tão fácil, mas de fácil é o entendimento. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que depender de Jesus. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Dependa dos três, mas não apenas da boca para fora.
em atitude, de coisas grandes que você planeja fazer a coisas simples que você faz. Pergunte para Deus, peça direção a Ele, diga para Ele que você depende dEle, até para levantar da cama, para ir de um bairro para outro que você trabalha. Sem a proteção de Deus, você não chegará lá. Então, mostre para Deus que você depende dEle para grandes guerras, mas precisa essencialmente dEle para pequenas batalhas. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Por aqui, o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso Café com Deus Pai e depois no nosso Salmo Descanso da Noite. Se Deus quiser. Deus abençoe. Fique com Deus.